boa noite, igreja. Como vocês sabem, essa casa tem alguns valores e um dos valores dessa casa é a honra. E eu quero honrar a vida do pastor Paulo, a vida da pastora Anne, por essa oportunidade que estão me dando hoje, que, como ele falou, ele dá para todos nós, né? E quero honrar também a vida do meu marido, da minha sogra, da minha mãe, que me ajudaram nessa semana aí para que eu conseguisse estar aqui ficando com o Zezé, meu bebezinho, para que eu conseguisse organizar tudo. Amém? Eu quero convidar vocês a abrir no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. Nos últimos anos, o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito da igreja primitiva e de como nós podemos aprender com essa igreja primitiva para ser a igreja de Cristo, para ser a igreja que Jesus gostaria que nós fôssemos. E nisso eu me perguntei, será que eu estou vivendo dessa forma? Será que eu sou um reflexo da igreja de Cristo? Você já fez essa pergunta para você? Você já se perguntou, Senhor, eu sou um reflexo da igreja de Cristo? E a gente vai ler esse texto e depois nós vamos destrinchando alguns versículos e eu vou trazer para vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar nessa noite, Pai, clamando para que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós possamos ser verdadeiramente transformados pela tua palavra, Pai. Nos ensina a ser essa igreja, Deus, essa igreja segundo o teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o apóstolo Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Ele era médico e ele caminhava com o apóstolo Paulo. E o livro de Atos, ele tem como objetivo ali trazer alguns pontos. Trazer justamente isso, como a igreja primitiva nasceu, como que ela caminhava. Trazer como que o evangelho se espalhou e algumas atividades específicas do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Então ele é um livro muito rico, um livro que nos ensina muito sobre como ser igreja realmente. E então eu quero te convidar agora a gente fazer, a destrinchar esse texto versículo por versículo. E a gente vai ler agora o versículo 42 de novo, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Algo que chama atenção nesse versículo é a questão da doutrina dos apóstolos e a comunhão. A comunhão, ele vai citar lá no 47 de novo, então eu vou deixar para a gente falar depois. Eu quero citar com vocês agora a respeito da doutrina. Essa doutrina, a doutrina dos apóstolos, incluía tudo que o próprio Jesus havia ensinado para eles. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, o Senhor fala sobre isso. No capítulo 1, versículo 8, diz: mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu alguma coisa e está ali para compartilhar. Olha, eu estava lá, eu vi o que aconteceu e eu posso falar para você verdadeiramente o que aconteceu. E é isso que era a doutrina dos apóstolos. A ministração era incomparável, porque era inspirada pelo próprio Jesus. Eles tinham Jesus ali, dentro deles e muito perto. E quando a gente lê também Atos 4:31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vocês creem que essa mesma autoridade está disponível para cada um de nós hoje? Você crê que por meio do Espírito Santo nós podemos ter a revelação da palavra, a iluminação da palavra, o discernimento da palavra, para que a gente possa fluir como uma testemunha viva de Jesus? Amém, queridos? A palavra do Senhor fala lá em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa deve ser a nossa condição sempre. A condição de alguém que ama a palavra. Nós vivemos dias tão difíceis. Dias onde a palavra tem sido banalizada. Eles ficam, relativizando a palavra. Ah, não é bem assim. Você tem que entender que foi escrito em outra época. Você tem que entender que hoje as coisas são diferentes. Sabe? E devagarinho eles vão tentando entrar no nosso meio. E a gente acaba falando assim, quer saber? Eu acho que você tem razão. Eu acho que isso está meio ultrapassado, não tem a ver com isso mais. E eu sempre fui uma pessoa que verdadeiramente amou a palavra. Quando eu me converti, dos meus 9 para os meus 10 anos, e eu me lembro exatamente do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Compartilhei isso com o pastor Paulo rapidamente esses dias. Eu lembro da onde eu estava sentada no culto, eu lembro da música que estava tocando. Eu lembro que as minhas mãos levantaram de um jeito completamente diferente. E eu lembro que naquele dia eu decidi que eu ia viver para Cristo. Que eu ia viver para anunciar a palavra. E uma coisa que mexia muito comigo, isso eu já compartilhei com vocês uma vez, era a família. A questão de ter filhos e poder ensinar os meus filhos desde o princípio. Eu me converti, eu tinha 10 anos. Várias coisas já tinham acontecido na minha família. Mas eu queria que o meu filho crescesse na palavra. E essa é a única forma da gente conseguir fazer isso. A gente amando a palavra do Senhor, nós nos dedicarmos a conhecer a palavra, a conhecer o que Jesus tem para nós em cada uma dessas páginas. A Bíblia é 100% inspirada por Deus. Não tem como você conversar com alguém que vai dizer o contrário. Se você começar a argumentar, a pessoa vai falar, mas é que a Bíblia, ela não é inspirada por Deus. Foi só homens que escreveu. Não vai ter conversa. Vocês não vão chegar num consenso, porque vocês não acreditam na mesma coisa. A Bíblia é 100% inspirada por Deus. Ela é totalmente atual. Ela é atemporal, porque o nosso Deus é atemporal e foi Ele quem escreveu. Ele sabia o que estava acontecendo lá quando foi escrito e Ele sabia o que a gente já está passando agora. Não é? Então aqui o nosso coração possa queimar todos os dias para ser essa igreja de Cristo que ama a palavra do Senhor e que não negocia os princípios do Senhor. Amém? O versículo 43 diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Essa é uma palavra que eu carrego no meu coração. E a primeira vez que eu li, o que me chamou a atenção foram os sinais e as maravilhas. É o que a gente quer, né? Ver os sinais e as maravilhas. Mas eu relendo e estudando, o que me chamou a atenção dessa vez foi a outra parte, que na verdade é a única importante, que é que todos estavam cheios de temor. Aquelas pessoas, aqueles apóstolos, quando eles começaram a ver tudo o que estava acontecendo através da vida deles, eles viram Jesus fazendo. Jesus subiu aos céus e eles começaram a fazer as mesmas coisas. E eles, ao invés de eles falarem, meu Deus, como eu sou demais, eles falaram, meu Deus, eu não sou nada. E eles começaram a ter esse temor, essa reverência pelo Senhor, esse respeito ao Senhor, essa submissão ao Senhor que fazia com que sinais e maravilhas acontecessem. Marcos 16, do versículo 17 e 18 diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Queridos, a igreja de Cristo é uma igreja que tem o seu foco em Jesus.
Esse é o temor. Quando nós passamos a achar que a gente pode fazer por nós mesmos, a pastora Anne, ela ministrou lembrando sobre os filhos de Cefa, que viram o que estavam acontecendo, o que Paulo fazia, e aí eles falaram, eu vou fazer também. Espera aí que é rapidinho, eu sei fazer. Em nome de Jesus, sai demônio e tal. Os demônios riram da cara deles e falaram, o quê? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem é você? A igreja de Cristo não é uma igreja que vive de show e espetáculo daquilo que a gente já viu fazendo. Mas ela é uma igreja que tem os olhos voltados para Jesus. Que olha para Jesus e sabe o nosso lugar. O meu lugar é esse. De submissão, de respeito, de admiração pelo Senhor e de saber que eu sou só um canal para que Ele flua. E os sinais e as maravilhas vão acontecer no nosso meio. Amém, queridos? No versículo 44 e 45 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Além de todos os milagres que aconteciam na igreja, eles tinham um coração generoso. Eles olhavam para as pessoas que tinham necessidade no meio deles e eles abençoavam aquelas pessoas. A Bíblia fala, né, que eles vendiam tudo que eles tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Eles sabiam ter esse coração generoso porque eles entendiam que nada mais importava senão a presença do Senhor. E que talvez aquela pessoa que estivesse ali com fome não ia conseguir receber da mesma forma. A cabeça dela estava em outro lugar, precisando ali do alimento de verdade. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Eu tinha colocado também para ler aqui o versículo que o pastor Paulo trouxe para a gente, Filipenses 4, 10 a 19. Que o apóstolo Paulo traz falando justamente sobre isso. O apóstolo Paulo, ele trabalhava, vocês sabiam? Ele tinha um emprego, ele fazia tendas. Mas, no ministério, correndo de um lado para o outro, como é que ele ia trabalhar? Ele entendeu esse chamado dele. Algumas vezes você vai ver na palavra de Deus que ele parou e trabalhou, porque ele precisava do dinheiro para continuar a obra. Mas essa igreja, diferente de todas as outras, como o pastor Paulo colocou, ela abençoou a vida do apóstolo Paulo, a ponto de ter de sobra, né, como colocou ali. E o pastor falou sobre as missões, e eu queria trazer isso para a gente hoje, sabe? Eu realmente acredito, eu creio mesmo, que nós estamos vivendo os últimos dias, que Jesus está às portas. E o que nós estamos fazendo com essa informação? O que eu gostaria de estar fazendo era voltar para as missões. Vamos para esse mundo afora, vamos deixar todo mundo conhecer a Jesus. Mas eu não consigo hoje mais. Talvez eu volte a fazer isso um dia, mas hoje eu não consigo, com o bebê pequeno e tudo mais. Mas eu consigo abençoar alguém. Consigo abençoar um missionário que está indo. Consigo abençoar uma obra que acontece em outro lugar. E esse é o coração da igreja, sabe, queridos? Um coração generoso a esse ponto. Não é só abençoar a nossa casa, que nós temos que abençoar sim com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, com os projetos que a gente tem, como o nosso projeto Rinene, que você pode depois também procurar a Priscila e saber como a gente pode estar ajudando. Mas é muito maior que isso. É muito maior que isso. Como o apóstolo Paulo fala nesse texto de Filipenses. É sobre o todo. É sobre Jesus. É sobre como fazer Jesus conhecido. E eu quero contar uma experiência para vocês que fala um pouco sobre tudo isso que eu falei até agora. Não terminei ainda, mas que fala um pouco sobre tudo isso que eu falei até agora. O pastor colocou que eu fui para a China, que eu visitei a China. Foi o país mais difícil que eu visitei em relação ao evangelho. Né? Ele não pode, né? A gente não pode pregar o evangelho lá. E um dia, a gente decidiu que a gente ia evangelizar numa cafeteria que tinha do lado de uma universidade. Então eu e os meus amigos e os outros jovens fomos naquela cafeteria e a gente ficou ali esperando os jovens chegarem para a gente abordar eles e começar a conversar. No meio dessa conversa, a gente começou a falar, obviamente, o que era o importante. Quem era Jesus? Quem era Jesus? O plano da salvação. E uma daquelas meninas olhou para a gente e falou assim: olha, eu acho que eu sonhei com esse cara.
A gente falou assim, sonhou? Como assim? Eu nunca ouvi falar de Jesus, eu não sei quem é esse que vocês estão falando. Mas eu tive um sonho, e no meu sonho eu estava muito triste. E um rapaz, vestido de branco, chegava para mim no sonho, ele me falava exatamente sobre isso que vocês estão falando, que ele me amava, que ele tinha um plano para a minha vida, que a minha vida não era isso que estava acontecendo. E agora e eu acho que eles trouxeram vocês aqui para você falar que era ele no meu sonho. Vocês conseguem imaginar isso? A loucura que é isso? E nessa mesma viagem, falei que eu ia abordar, né, essas questões. Nessa mesma viagem, eu me deparei com pessoas que tinham o livro de Atos decorado na cabeça. Eu saí de lá falando, eu vou decorar esse negócio, e eu vou decorar em inglês. Eu decorei o primeiro versículo, pastor. Tá decorado assim, ó, certinho. Porque quando a gente passa por essas experiências, a gente fica emocionado, na verdade, né? A gente fica emocionado. Como pode um lugar desse, uma pessoa assim, que não tem acesso à palavra, que não sabe quando vai ver uma Bíblia de novo? A gente viu Bíblias que eles mostraram que era justamente assim, escrito à mão. As pessoas escreveram à mão o livro de Atos para entregar para outras pessoas, para saber como começar uma igreja, como que Jesus gostaria que a igreja fosse, como nós podemos evangelizar, como nós podemos tocar outras nações. Às vezes a gente fica muito confortável, né? Eu fico muito confortável, né? E foi assim que eu cheguei nesses últimos dias para o pastor Paulo, né? Admitindo que eu estava muito confortável. Diante de todas as novidades da vida, vou falar muito disso, né? De ser mãe e tudo mais. Gente, quantos aqui são mãe? É uma doideira. Você acha que você vai... Igual eu falei, né? Eu tinha um sonho. Eu queria ser mãe. E eu amo ser mãe. Mas eu não tinha ideia que eu não ia dormir nunca mais. E essa parte não estava nos meus planos, que eu não ia dormir nunca mais. Minha mãe disse que não dorme nunca mais, porque depois cresce, começa a sair, né? Essas coisas tudo. Não sei se agora ela dorme, que eu estou sendo... Né? Enfim, não sei. Mas a gente não dorme nunca mais. E eu me deparei nesse lugar. E eu falei isso para o pastor Paulo. Eu falei, pastor, eu vi isso acontecendo. Eu fui para a China, eu vi pessoas lá apaixonadas por Jesus. E eu estou em casa não fazendo nada. Me falando aqui, Jesus, eu estou cansada. Faz ele dormir, pelo amor de Deus. Um dia eu falei isso para Jesus. Um dia eu falei, Jesus, não pode ser que a pessoa que abriu o Mar Vermelho não faz uma criança dormir. Não entrava na minha cabeça. Eu falava, é muito mais difícil fazer o Mar Vermelho abrir do que fazer essa criança dormir uma noite inteira. O José não dorme uma noite inteira ainda, pessoal. 20 meses, não. E essas últimas semanas, então, ele está acordando umas 4, 5, 6 vezes. Eu já desisti já de sofrer. Deixa assim. Mas esse fogo, sabe, queridos? Eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. Do fogo do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, dessa igreja que ama o Senhor verdadeiramente, que ama o Senhor apesar de todas as coisas, que sabe qual é o seu lugar. Como eu falei, né, aqui sobre os discípulos entenderem esse lugar deles, mas eles faziam as obras, eles alcançavam as pessoas, eles faziam cura, milagres, sinais, maravilhas. Eles sabiam o papel que eles tinham e o papel deles com certeza era o mais importante, porque sem eles a gente não estaria aqui hoje, conhecendo da palavra. E quantas pessoas talvez vão não conhecer da palavra porque a gente não se mexeu? E eu não estou falando sobre viajar, missões assim. Estou falando sobre o seu vizinho mesmo. Sabe? Sobre o seu amigo da escola. O que você tem de diferente para trazer para eles? Nós temos Jesus, né, queridos? Nós temos Jesus. O versículo 46 e 47 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os cristãos, então, além de se reunirem no templo, eles se reuniam nas casas. E eles também tinham uma festa muito famosa para eles, que era a festa ágape, que era a festa do amor fraternal, que era onde eles podiam exercer a comunhão, do grego koinonia, que você com certeza já ouviu essa palavra, que era a comunhão
que expressava verdadeiramente a vida de Cristo neles. Então, o que acontecia nessas reuniões, nesses momentos que eles se encontravam em casa? Era o momento deles compartilharem suas lutas e as suas vitórias, suas tristezas, suas alegrias, onde eles podiam abrir o coração e ser transformados por esse amor de Cristo. Quando eu e meu marido viemos embora, nós éramos de Florianópolis, eu sou daqui, eu morava em Florianópolis. Quando a gente decidiu vir para cá, a gente estava procurando uma casa. E uma das condições que a gente colocou para Deus precisa ser uma casa que se encontre nas casas. Nós entendíamos como esse encontro nas casas faz a diferença nas nossas vidas. E nós temos esse lugar aqui. Nós temos as EMIs, onde nós podemos ter a oportunidade de abrir o nosso coração, de abrir das nossas vidas, das nossas dificuldades, de ser fortalecidos, de rir junto, de chorar junto. Que especial é esse lugar do encontro mais pertinho. Desse encontro onde nós podemos exercer a koinonia, que é a confirmação da nossa intimidade com Jesus. Como é bom a gente estar unido, né, com irmãos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo viver sozinha. Sabe aquele filme do náufrago lá, que ele pega a bola e faz... Eu faria com certeza 10 bolas. Eu fico louca sozinha, eu não consigo. E eu creio que nós cristãos deveríamos ser assim, né, de gostar de estar com outras pessoas. De gostar de compartilhar da vida, de compartilhar de Cristo. A palavra do Senhor fala sobre isso, que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Fala sobre a gente contar sempre. Olha como o Senhor é bom, olha o que o Senhor fez na minha vida, olha o que aconteceu. Eu era assim, mas agora Jesus mudou a minha realidade. Você tem alguma coisa para contar? Você tem alguma coisa para agradecer ao Senhor? Eu tenho muitas coisas para agradecer ao Senhor que Ele fez na minha vida. Quantas coisas realmente o Senhor fez na minha vida. Que os nossos filhos, que os nossos vizinhos, que os nossos amigos, que eles possam realmente ver algo diferente nas nossas vidas. A igreja de Cristo é uma igreja que transmite vida. Quantas vezes a gente vai convidar alguém para vir para a igreja? Alguém que, sei lá, está no seu trabalho, você acabou de conhecer, você convida ele para ir para a igreja, ele fala, igreja de crente, eu não vou não. As pessoas têm medo. Não medo de Jesus, não. Elas têm medo da gente. Elas vão falar assim, aquele lugar onde eu sou julgada, aquele lugar onde eu tenho que mudar tudo que eu sou, será? A igreja de Cristo é uma igreja viva. Uma igreja que transmite vida. Quando nós nos convertemos, eu, minha mãe, minha família, a gente foi atrás disso, dessa mudança. Minha mãe, enfim, né, problema no casamento, essas coisas, ela falou, eu ouvi dizer que tem um lugar onde tem um Jesus que pode mudar as coisas. E realmente mudou as coisas. Mudou as coisas. E eu quero encerrar lendo com vocês o texto de Romanos 8:19, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você é um filho de Deus? Amém? Eu sou também uma filha de Deus. Então essa palavra é para mim e para você. Deus quer despertar os nossos corações para ser essa igreja de Cristo. Essa igreja que não negocia princípios. Essa igreja que ama a palavra de Deus. Essa igreja que sabe manusear a palavra, que quando alguém te pergunta um negócio, você fala, eu sei o que isso significa e eu sei o que Deus pensa sobre isso. Amém? Uma igreja que tem temor ao Senhor. Amor, respeito, reverência, submissão. Uma igreja generosa para com os da fé, para os outros que precisam, para as missões, para o evangelho alcançar outros lugares. Uma igreja que flui da vida de Cristo. Amém, queridos?